você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição, e além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Então, a minha pergunta... Só que agora parece que não está dando muito certo, Bruno. Essa que é a minha questão. Porque a gente não está vendo um grande crescimento econômico brasileiro. A gente está vendo uma inflação onde eu estou vendo, acompanho, eu não compro produtos do Brasil, né? Eu não sei quanto é que está o quilo do feijão, exceto por vídeos que eu vejo no Instagram das pessoas absolutamente chocadas com coisas que tiveram 100% de aumento desde que o Lula chegou, outras 50% de aumento. É isso mesmo. A percepção, e muito mais do que os índices inflacionários, que a gente sabe que são cestas, e que nem sempre refletem a impressão do brasileiro, a impressão das pessoas é de que esse plano do PT não está funcionando. Por que não está funcionando? E está funcionando, não está funcionando, e por quê? Então, se nós olharmos o crescimento do PIB, como você falou, o PIB nada mais é do que gastos da família, gastos do governo, mais investimentos, né? Mais importação menos exportação menos importação. Quando nós olhamos essas equações individuais, a gente vê em 2023 um PIB que cresceu 2,9% puxado pelo agro e pelos gastos da família, que grande parte tiveram incrementos repassando esse dinheiro para as famílias gastarem. Mais de 90 bi injetado na economia de forma antecipada, na veia para as pessoas gastarem. Então, quando você gasta no curto prazo, a conta do PIB, a equação do PIB vai subir. Só que a gente não tem aumento de produtividade, né? Então, nós estamos com a produtividade que é 1/4 da do americano, 1/5 do suíço, né? Metade da do chileno, 1/3 do sul-coreano. E isso está estagnado há muito tempo. Saiu esse relatório ontem, que de 2010 a 2013 a produtividade brasileira cresceu 0,3%, sendo que serviços, que representa 1/3 do PIB, caiu 0,3%, ou seja, ficou positivo por conta do agro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse plano, ele funciona no curto prazo. O plano keynesianista, ele funciona no curto prazo, e por isso ele é tão sedutor para as pessoas. O papai Estado vai lá, te oferece de bandeja um plano sedutor para salvar a sua vida. Isso funcionou no Lula 1, começou a falhar no Lula 2, estourou no Dilma 1 e Dilma 2. E aí veio o Temer, fez algumas reformas importantes, flexibilização do mercado de trabalho, algo, né, de flexibilização do trabalho, acabou com a TJLP, né, a taxa de juros de longo prazo financiada, subsidiada pelo BNDES, enfim, começou a arrumar ali um pouco. Depois o governo Bolsonaro também apresentou superávit no ano 2021 e 2022. Ou seja, resumindo aqui, Paulo, na minha opinião, repito, economia, ela traz consequências positivas ou negativas a mais médio prazo, de forma sólida. E o que nós vimos foi que esse intervencionismo, essa forma de fazer economia, esse modelo econômico, funcionou lá atrás. Só que ele se esgotou, porque a população brasileira já está quase 80% endividada. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E nós essa é a explicação de não estar funcionando agora. Na minha opinião, você não tem mais tanto fôlego, seja do governo, porque agora está com déficits recordes e antes tinha superávit graças ao boom de commodity, e a China crescendo com infraestrutura e demandava o que o Brasil exportava, e o petróleo com preço lá em cima entrava dólar no Brasil, que dava uma previsibilidade basicamente de receita. Hoje não. Hoje eles precisam estrangular a população com roubo legalizado, né? Aumento de impostos, dilacerando a cadeia produtiva, dilacerando as pessoas físicas, tomando grande parte daquilo que a gente produz, e mesmo assim as contas não fecham. Então o cenário, ele é bem diferente daquela época em que a gente tinha, você lembra muito bem, acho que foi em 2007, quando ele começou a anunciar subsídios de linha branca, geladeira, lembra disso? Que você tinha, acho que 20 e poucos % da população, das famílias brasileiras endividadas. Hoje já está em 80%, com o Estado completamente deficitário. O cenário é outro, né? O cenário é completo. A conta chegou. Basicamente, eu acredito que esse modelo se esgotou.
Essa é uma percepção do mercado financeiro. Isso não parecia meio óbvio que ia acontecer, Bruno? Para mim, total. Para mim, Né? total. Eu vejo você falando Totalmente. sobre isso há muito tempo, falava isso durante o processo eleitoral, obviamente eu compartilho das suas ideias. O que explica esse amor que o mercado financeiro teve pelo Lula, a ponto de abraçá-lo? A gente já conversou sobre isso, mas mais especificamente agora para perguntar a você, a gente me parece, eu tenho a percepção aqui de fora, e eu estou de fora, você está aí no coração do furacão. No olho do furacão, em São Paulo. Há um certo abandono do mercado, do chamado mercado, né? Eu não gosto dessa figura de linguagem, mas há um certo consenso de abandono do Lula. Está havendo um desencantamento? Talvez, em vez de usar a figura de linguagem, você prefira dar nome aos bois. Eu vi um vídeo muito bom que você fez a esse respeito. Exatamente, Paulo. Primeiro ponto, quando você começou a falar que eu entrei aqui, você falou do economista austríaco, né? E uma das bases da tese austríaca, você conhece muito bem, melhor do que eu, é que o indivíduo, ele é soberano frente ao coletivo, né? Ou deveria ser, né? Na tese austríaca, nós acreditamos nisso. Ou seja, quem é a Faria Lima? Quem é o mercado financeiro? Meu escritório está na Faria Lima. Eu sou sócio de uma empresa, assim como tantos outros. Por isso que eu falei, você é o mais austríaco de toda a Faria Lima. Mas o que acontece? Toda essa base, digamos, meros mortais que somos da Faria Lima, eu não convivo com pessoas que votaram no Lula. Quem são? Vamos dar nome aos bois? Então, Stuberg. Vamos dar nome aos bois de Stuberg, Stuberg para as pessoas. Gestor do Fundo Verde. O Fundo que Verde. Não para de mudar de opinião, que está mais volátil que a Petrobras. Uma semana ele está comprado em bolsa, na outra ele está tomado em juros, na outra ele vendeu bolsa. Tá lá. E ele veio a público. O Fundo Verde administra quanto, você sabe? O Fundo Verde ele caiu bem, assim como o Adam, né? Se não me engano, posso estar errando aqui em poucos números. Ele está na casa dos 7 bi. Tá? Posso estar alguma coisa errada. Pobrezinho. A Adam tinha 20 bi, está com 2 bi, hein? Adam. Então, os fundos macros estão sentindo, as gestoras estão sentindo bem. Vamos lá, Tércio Arida, que esteve envolvido lá no Plano Real, né? Na época da elaboração do Plano Real. Quem mais? O Armínio Fraga. Armínio Fraga, que escreveu um artigo para a Folha, pré-segundo turno, falando que ele tinha sonhado que o Lula seria responsável, então ele ia acreditar no sonho dele. Olha, minha filha de 3 anos não dá um argumento tão imaturo quanto esse. O que eu quero dizer é que são cabeças importantes na mídia que têm um barulho e passam a coletivamente ser chamados de mercado financeiro de Faria Lima. Não é a Faria Lima. Os meros mortais da Faria Lima, como eu, como os outros ali, não aceitamos esse tipo de coisa. A indignação é grande. Agora, dado essa minha explicação, vamos falar dessas figuras e tantas outras. Deve ter, sei lá, 20, 30. Nessas pessoas, eu acho que bateu um senso, digamos, de maturidade, que eles perderam com 50, 60, 70 anos de idade, ao falar que acreditaram numa pessoa que usou meios de corrupção a sua vida inteira para chegar onde chegou. E que ele seria responsável por algo que ele falou na campanha, que talvez seja a primeira vez que ele tenha falado na vida dele, que ele faria o que ele está fazendo. Ele foi claro, gente. Ele foi totalmente claro. Não adianta falar, mas ele está fazendo o que ele não falou. Não, ele falou que ia fazer esse estrago. Mas é real esse senso de decepção, vou chamar agora assim, talvez um pouquinho mais preciso na figura de linguagem, com esse topo da pirâmide da Faria Lima, é real esse senso de percepção, essa percepção que eu estou tendo meio que de abandono? Você está chamando de maturidade? Eu acho que esses caras são bem maduros, alguns deles foram meus professores na PUC. São brilhantes, concorda comigo? Economicamente. Eles sabem muito de teoria econômica, não são brilhantes. Sabem muito de teoria econômica. E eu vejo essas pessoas com... Eu tenho uma tese hoje, tá, Bruno? Eu acho que ninguém mais pode se dar ao luxo de ter nenhuma profissão se a pessoa não souber onde ela está dentro da política. Eu tenho essa tese. Como é que é? As pessoas não podem se dar ao luxo de... Você não pode ter nenhuma profissão, não importa se você é torneiro mecânico. Se você não souber onde você está dentro do seu cenário político, você vai acabar do lado errado. Sim. Isso é muito verdade com médico,
A medicina talvez seja uma das profissões mais sujeitas a isso, mas é verdade com tudo. E com os economistas é muito assim. Então, esses caras que são procurador, advogado, esses caras que são meio, usar o termo aqui que a gente usa no Rio, os caras que são meio cabaço em termos de política, que é o caso desses caras, eles não entendem teoria política de verdade. Eles não entendem, eles aprenderam um pouco de teoria política na escola, e eu não acho que o Armínio Saba tenha lido o pós-modernismo, saiba o que os pós-modernistas pensam, etc, que os braços da esquerda, o que é globalismo. Eu acho que ele é daqueles caras que falam, isso daí, isso é coisa do passado. Ele está preso no consenso de Washington, sabe? Está preso no consenso de Washington. Mas você acha que eles desembarcaram, então, que houve esse desembarque mesmo? Que essa então, é uma e se atribui isso à maturidade? Eu não tenho contato. É que eu não quero ser deselegante aqui na parte, para não falar a palavra que me vem à cabeça, ou quando a gente está tomando um vinho e falar a verdade, e falar o que a gente pensa, né? Mas eu acho, obviamente, que tem algum tipo de interesse. Eu não sei que tipo dele, eu não sei se até em ativos. Se nós olharmos, por exemplo, o Fundo Verde aqui, é simplesmente um achismo. O Fundo Verde foi muito bem na maxi desvalorização, foi muito bem em outros períodos. Não sei se ele achava que, de repente, ele traduziria em ganho para o cotista um governo petista que seria minimamente responsável. E agora, como ele está tomando porrada no ano frente a um CDI, a coisa muda. Não sei se é isso, não sei se, digamos, é a mesma imaturidade que eu citei, mas eu não tenho contato direto com essas pessoas. Mas eu vejo muito em podcasts. E nesses podcasts, eles têm demonstrado certa indignação. O que, de novo, me remete à palavra ou imaturidade ou falta de caráter para falar, calma lá, surpreso com o quê? É o que eu brinco. Se o ladrão que usa a vida dele para, digamos, roubar celular, roubar carro, se esse cara te rouba, você fica puto, você fica irritado, mas você não pode ficar, ou melhor, você não vai ficar indignado, meu Deus, o ladrão me roubou. É isso que ele faz. Você precisa combater o cara, né? Então, eu vou te dizer o que eu acho, Bruno. Eu acho que esses caras fizeram uma compra com um seguro. E eu acho que esse seguro se chama Geraldo Alckmin. E eu acho que muitos deles já estão pensando em acionar o seguro, em acionar a apólice. Você acha? Eu acho que muitos deles estão. Não acho que é consensual ainda. Mas a vitória do Lula foi a união, né, de duas vertentes muito poderosas. A vertente da esquerda tradicional, marxista, muito forte no Brasil, Partido dos Trabalhadores e tal, a esquerda propriamente dita, e os tucanos, a social-democracia, o que engloba, são os caras queridos por esse mercado financeiro. Os caras falaram, olha, a gente queria muito um candidato do que eles chamavam de terceira via. E tentaram todos. Tentaram Dória, tentaram Eduardo Leite, veja, Debit. Tentaram Simone Establishment, tentaram Luciano Huck, ventiraram muito Luciano Huck, Sérgio Moro, tentaram todos esses caras e nenhum emplacou. E aí tentaram, antes disso, né, tentaram o próprio nome do Temer, pensaram no nome do Henrique Meirelles, que teve um desempenho pífio eleitoral. Eles sempre tentaram e não conseguem. E aí eles viraram e falaram, olha, o único jeito de vencer o Bolsonaro, de derrotar o bolsonarismo, o único jeito é através do Lula. E aí você teve uma união de grupos diferentes. E aí o Lula cooptou esse grupo e falou, olha, se vocês vierem comigo, eu ajudo vocês a se livrarem do Bolsonaro e eu vou ser muito bacana. Só que as pessoas, eu acho que esses caras foram razoavelmente inteligentes, até a página 2, dizendo, olha, se a gente se você não fizer, o seu vice é a nossa apólice de seguro. Você vai sofrer um impeachment e a gente vai colocar o teu vice no lugar. Então ele passa o tempo inteiro com essa apólice de seguro ali no cantinho. E alguns deles estão querendo, pelo menos, mostrar o descontentamento para ver se o governo se enquadra, sob a ameaça de possivelmente acionar a apólice de seguro. Eu não acho que chegou esse momento ainda, mas eu tô vendo essa possibilidade. Eu quero encerrar a entrevista com você com uma nota positiva. Se o Brasil está indo em direção ao abismo, eu quero que você me diga em que direção está indo a Argentina? Como é que estão as coisas por lá? Eu tô fazendo algumas enquetes tentando entender